Você está participando da aula Conceitos e Definições Gerais do componente curricular Mecânica Dinâmica. Mecânica é um ramo da física que estuda os movimentos ou mudanças de posições de objetos físicos. É subdividida em mecânica dos corpos rígidos, que corresponde à estática, à cinemática e à cinética, sendo que essas últimas duas correspondem à dinâmica. Pode também ser dividido em mecânica dos corpos deformáveis, que corresponde à resistência dos materiais, ou também, mecânica dos sólidos. E a mecânica dos fluidos. A estática consiste no estudo dos corpos em que não há movimento aparente, isto é, estuda o equilíbrio dos corpos sujeitos a cargas e as reações vinculares. Estuda os corpos em repouso. Dinâmica é a parte da mecânica que estuda os corpos em movimento. A dinâmica é dividida em a cinemática, que estuda a geometria dos movimentos relacionados com deslocamentos, velocidades, aceleração e tempo, sem se preocupar com a causa dos movimentos. E a cinética estuda as relações entre as forças que atuam sobre os corpos. A cinética é usada para produzir o movimento causado por forças dadas, ou para determinar as forças necessárias para produzir um movimento. Em relação à história da dinâmica, pode-se dizer que a dinâmica é um assunto relativamente recente quando comparado com a estática. O início do entendimento racional da dinâmica, ele é atribuído a Galileu, que fez observações cuidadosas a respeito dos corpos em queda livre, sobre o movimento em um plano inclinado e o movimento de um pêndulo. Tá? No entanto, a falta de meios precisos de medição do tempo foi um dos obstáculos para Galileu aprofundar seus conhecimentos. E assim, os desenvolvimentos mais significativos da dinâmica só foram possíveis após a invenção do relógio de pêndulo por Huygens em 1657. Com o desenvolvimento dos relógios de pêndulo e também guiado pelo trabalho de Galileu, Newton foi capaz de fazer então uma formulação mais precisa das leis do movimento e, consequentemente, de colocar a dinâmica em bases sólidas. Newton publica o seu famoso trabalho em 1687, Principia, que é conhecido como uma das maiores contribuições ao conhecimento já documentadas. Newton também foi o primeiro a formular corretamente a lei da gravitação universal. Também, nesse contexto histórico, diversas contribuições foram feitas também por Euler, D'Alembert, Lagrange, Laplace, Poisson, Coriolis, Einstein e muitos outros pesquisadores. Em termos de aplicações em engenharia, a dinâmica é uma ciência ainda mais recente. Apenas a partir do surgimento de máquinas e estruturas que operam a altas velocidades e aceleração é que tornou-se necessário fazer os cálculos baseados no princípio da dinâmica ao invés de da estática. Por isso que a engenharia mecânica utiliza muito a dinâmica. As leis de Newton. As três leis de Newton, em uma terminologia mais moderna, são as seguintes. A primeira lei diz o seguinte: uma partícula permanece em repouso ou continua a se mover em linha reta com velocidade constante se há equilíbrio das forças que agem sobre ela. Essa lei também é chamada de lei da inércia. Tá? E poderíamos dizer que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar
esse estado, essa trajetória, por forças aplicadas sobre ele. A segunda lei nos fala o seguinte: a aceleração de uma partícula é proporcional à força resultante que age sobre ela e está na direção e sentido dessa força. Essa lei também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica ou lei da superposição de forças, tá? E ela também menciona o seguinte, que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida sempre na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada, tá? A terceira lei, as forças de ação e ação entre corpos que interagem são iguais em módulo, possuem mesma direção e sentidos opostos. Essa lei é chamada de lei da ação e reação, tá? Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, ação, recebemos desse corpo a mesma força-reação com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentidos opostos. Unidades. Vamos, à medida do possível, usar o Sistema Internacional de Medidas, Sistema SI, onde a massa é dada em quilogramas, o comprimento ele é dado em metro ou milímetro, sendo que o milímetro ele é mais fácil de ser visualizado e processado pelo engenheiro mecânico quando as dimensões são pequenas. E o metro é mais fácil de ser processado quando as dimensões são grandes, tá? Vamos usar para força o newton e o quilograma força, sendo que o quilograma força é usado muito no vocabulário industrial para representar força, assim como a tonelada, tá? E existe uma relação entre o quilograma força, que 1 quilograma força é igual a 9,81 newton, ou 1 quilograma força é aproximadamente igual a 10 newton. Para ângulo, vamos usar o grau e o radiano, lembrando que o radiano, né, a relação entre o radiano e o grau é que 2π radianos igual a 360 graus.